Muito boa noite. Começar hoje mais um de papo com o Mago em cima de uma questão que cada vez mais vem dividindo bastante adeptos, iniciantes, curiosos, dentro do caminho ocultista, dentro desse sistema que cada vez mais vem cativando pessoas, não só do Brasil, lógico, mas do mundo inteiro, que é a Goetia. Muito boa noite para o pessoal que está entrando, que está assistindo essa live, para poder tirar dúvida, curiosidade e principalmente até para poder tirar um pouco do preconceito que tem numa certa rivalidade, numa certa disputa entre sistemas, defendendo que um sistema é melhor que o outro, ou pior do que o outro, ou até para poder descobrir qual é o sistema mais eficaz. Muito boa noite, Hernan, Grace, Cunha, muito boa noite. Muito boa noite, Padilha, muito boa noite. Vamos hoje então discutir Goetia salomônica versus satânica, Goetia satânica versus Goetia salomônica. Muito boa noite, Viviane, muito boa noite, Liana. Goetia, como é muito fácil, a maioria de vocês acredito que já deve saber, salvo alguém que está pela primeira vez de curiosidade entrando no live, Goetia, ela vem do simples significado, a arte de uivar, um sistema de magia cerimonial, uma forma mais moderna de praticar a bruxaria e a feitiçaria através de imprecações, através de conjurações com entidades. Claro que entidades, forças hostis, daimons, entidades de vibração muito mais baixa. Muito boa noite, Babi, muito boa noite, Diego Rodrigues, muito boa noite, querido Rogério, Madalena, muito boa noite, Sananda, muito obrigado aí a vocês que estão deixando de assistir a sua série na televisão, deixando aí, atrasando alguns compromissos ou deixando de fazer qualquer outra coisa com a família para agora estar disponível para poder assistir essa live. Muito boa noite, Márcia de Lilith, muito boa noite, Marcondes. Pois bem, existe muito preceito e preconceito. E aproveitem a live para fazer suas perguntas, que dentro do possível eu vou tentar acompanhar aqui para poder ir respondendo a todas. Muito boa noite, Thomas. Muito boa noite para ti, para sua querida companheira Vivian. E aliás, sumido, hein, Thomas? Sumido. Ainda ontem eu pensei em ti, eu acho que o Thomas aí me esqueceu, que nunca mais me chamou. Muito boa noite, Frater Kaizen, para o senhor e para sua querida futura esposa aí, a Ágata. Excelente noite para o senhor, mestre, todos que estão assistindo, muito obrigado. Cordial abraço aí ao querido Diogo aí, assistindo a live aí. Isso que aí em Portugal é bem tarde, mas também frequentemente assíduo. Pois bem, eu vou procurar deixar como as lives nessa forma, sentar na cadeira, começar a fazer. Não tem um roteiro, paradigma de texto pronto. Eu vou entrando nos conceitos, nos assuntos e fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Muito boa noite, querido João Oliveira. Muito boa noite. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, porque se a live é de papo, ela tem que ter numa linguagem informal, numa forma de conversa. Então, eu sempre fiz assim as lives desde o ano passado. Essa é a penúltima live deste ano. Então, nessa forma, sem roteiro, sem regra, sem aquele texto pronto, aonde que eu parei, tá, isso aqui agora, vou assinalar. Não, então nessa forma, realmente aí, tranquila para estar trazendo conhecimento. Fica à vontade quando quiser chamar aí, quando quiser chamar, Thomas, você ou a sua companheira, a Vivi aí, com certeza temos o que conversar. Pois bem, Goetia salomônica. Vamos partir do princípio, né, para não deixar a live também um pouco objetiva, né, não vou entrar em muitos detalhes, mas sabemos que a Goetia, ela não é um sistema criado por Salomão. Embora a gente tenha a questão da Goetia como sistema que Salomão usou para ter, através da sabedoria, a conquista de riquezas, poder político, e assim ascender socialmente como rei Israel,
ele não criou a Goetia, ele tinha sua série de magistas, feiticeiros que atendiam a ele, que desenvolveram a Goetia salomônica. Muito boa noite, Mary, muito boa noite, Regina, saudações aí, Regina também de Portugal. Muito obrigado, Hernan, muito boa noite, Carlos Eduardo. Em primeiro lugar, vamos pegar essa questão do contexto de Goetia salomônica. Mestre, qual é o livro que eu posso adquirir para aprender a Goetia de ponta a ponta? Um PDF único, porque tem vários. Não tem. Embora a maioria entre no consenso que a Goetia do Dr. Hubbs, ela é a mais completa, embora não tenha em português, somente em inglês. Aí, para quem não entende a língua inglesa, tem que pegar página por página, traduzindo no Google Tradutor, para poder, assim, decifrando todo o PDF. Não tem nenhuma obra de Goetia completa, salomônica, que possa dizer, essa é a obra mais perfeita de todas. Todas elas têm alguns pontos de vista um pouco diferentes. O que eu aconselho para quem vai praticar a Goetia salomônica, ou para quem quer entender a Goetia salomônica, é, independente do curso ou do livro que fez a sua melhor escolha, é ler o maior número possível de, no mínimo uns 5 PDF, no mínimo assim, ó, uns 5 PDFs bons dentro de Goetia, Teorias da Goetia, Goetia Sexual de Crowley, Goetia Dr. Ruffles. Então, a Goetia passo a passo, no mínimo, ler, no mínimo, de uns 5, mais ideal seriam uns 10 PDFs de Goetia salomônica, para poder entender os vários pontos de vista, para poder escolher a sua melhor forma de trabalhar com a Goetia salomônica. Nenhuma obra de Goetia, de ponta a ponta, dá para dizer que é a mais perfeita ou a mais ou a única que realmente é totalmente completa. Todas elas, em algum ponto, apresentam ou uma dificuldade muito grande em virtude de algum material, ou acaba pulando algum ponto que o magista fica em dúvida se no outro livro era melhor ou não. Então, nenhuma é totalmente completa de ponto a ponto. Muito boa noite, Daiane, Alice, Ednei e Ana Paula. Muito boa noite, Adriano, Luiz César. Só que temos que ter em conta o seguinte ponto. A Goetia salomônica, ela tem um teor muito forte de um contexto judaico e até cristão. Vamos pegar pelo princípio judaico, porque nas suas próprias imprecações, além de remeter ao nome de Salomão, nas suas próprias imprecações, ela faz sugestões a fatos descritos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, como a questão de Moisés, a questão de Ló, até mesmo de demônios que eram muito temidos pela questão judaica, como o próprio Amaimon. Então, um princípio inicial para quem vai trabalhar com a Goetia salomônica é ler várias obras de Goetia salomônica para poder entender pontos de vista diferentes e permitir que a sua psique, o seu emocional, possa te direcionar ao melhor sistema de Goetia salomônica para quem vai usar. Eu não vou, claro que, se de repente alguém achar o contrário, eu não vou usar essa live para atacar sistemas, mas para fazer um diálogo entre sistemas para dar um entendimento para vocês. E eu acho extremamente interessante outros pontos para quem vai trabalhar com a Goetia salomônica. Ler, pelo menos, o Pentateuco, porque você vai falar em nome de Moisés, mas quem é Moisés? Qual foi a atuação de Moisés? O que foi o significado de Moisés para estar sendo citado nessa imprecação? Então, para ter uma noção e um envolvimento maior do porquê daquelas imprecações, do porquê que é tanto citado diversos nomes de Yahvé nas orações das imprecações das Goetia salomônicas. Dentro da Goetia salomônica tem uma dificuldade muito grande por muitos.
Deixa eu ver aqui a pergunta sanando. Então, podemos adaptar, é necessário verbalizar todas as aplicações por várias vezes? Sim, tudo é passível de adaptação, de acordo com a necessidade do magista. E isso se dá principalmente muito dentro da goétia luciferiana barra satânica, que vamos seguir aqui ao longo da live. Márcia, é uma pessoa que é apenas iniciada como sacerdotisa de bruxaria, mas não é pactuada. Pode trabalhar com a goécia salomônica? Já trabalhei. É correto? Eu não te... Poder trabalhar? Pode. A questão é trabalhar da forma correta com a goécia salomônica. Mas, e a gente vai entrar nessa questão aqui do pormenores da goécia salomônica, eu acho ela extremamente complicada para a maioria dos adeptos da mão esquerda trabalhar, como vamos entrar aqui. Muito boa noite, Guilherme Cardoso, muito boa noite. Temos a questão que na goécia salomônica, dentro de suas várias aplicações, ela tem vários materiais, forma a questão de pergaminho, alguns utilizando pergaminho de carneiro, várias dificuldades para poder, já de começo, ter para poder fazer os seus rituais, os materiais. Como, por exemplo, desde a questão da Arca de Salomão, ao qual eu já recomendo de olhos fechados aí. Aqui no Brasil nós temos o Ian de França, que fez uma adaptação em cobre da Arca de Salomão, lindíssima, maravilhosa para guardar selos. Mas, é claro, para quem não tem condição de ter uma arca, até porque ele fez ela há pouco tempo, mas eles podem adaptar através de um vaso, através de uma caixa, esse recipiente para guardar os selos. Tem a questão de baqueta, representando a vontade do mago, o cálice como símbolo feminino, representando o útero, aonde fazemos a oferta da bebida. Temos a questão da espada, representando a defesa do magista, símbolo masculino, a extensão, o falo. Temos a questão do círculo mágico como forma de proteção do magista, aonde de um palmo para frente, normalmente o triângulo salomônico, aonde vem os nomes de Deus, Tetragrammaton, Anafaceton, Primamaton, e em volta do círculozinho interno dentro do triângulo, o nome de Micael. Dentro da goécia, lembrando que esse triângulo, ele normalmente, né, nem todos fazem isso, ele é colocado apontando para a direção da entidade que irá chamar. Embora alguns já trabalhem com este triângulo fixo no seu templo, no espaço que dedicou para a prática da goécia salomônica. Muito boa noite, Alves, muito boa noite, Gabriel Carneiro. Essa questão das ferramentas para praticar a goécia salomônica, independente da goécia salomônica e da goécia luciferiana, da goécia satânica, independente. Não dá para se pensar em praticar goécia sem ter pelo menos um conhecimento básico dos elementais, sem ter um conhecimento básico do para que serve cada ferramenta, da importância da preparação espiritual, mental, do corpo antes do ritual, desde a questão da higiene. Alguns grimórios recomendam o jejum, outros pelo menos descrevem a necessidade de pelo menos um dia antes do ritual se abster de sexo e carne, no mínimo da carne vermelha. Temos também a questão muito forte para quem vai trabalhar com goécia salomônica. A maioria coloca como obrigatório. Eu não coloco como obrigatório, uma porque é sujeito a adaptações, e eu digo por experiência própria, porque eu comecei na goécia salomônica, tive meu pacto com o Lucifugo Rofocale feito dentro da goécia salomônica, então eu comecei sem esta preocupação de entender certos trabalhos como necessidades antes do ritual de goécia salomônica, como trabalho com arcanjos, trabalhos com as estações do ano, mas
Mas, novamente, uma coisa que deixa muito claro. Eu já venho de um trabalho dentro da demonolatria há 20 anos. Isso me deu uma construção de autoridade muito grande. Até porque mesmo quando eu comecei com a Goécia Salomônica, eu nunca comecei com a Goécia Salomônica com o intuito de coação ou de castigar os daimons. Lembrando também, que sempre que eu digo para o pessoal aí, que às vezes o pessoal tem que se preocupa com 4, 5 mil em ferramentas e materiais para poder garantir tudo de forma muito perfeita, lindíssima, mas o começo pode ser com materiais confeccionados por vocês, ou mais simples, confeccionado por magistas mais experientes que têm essa habilidade de artesanato, de fundição de metais, para poder começar, e tudo pode começar de forma mais simples, melhorando o seu laboratório de trabalho mágico aos poucos ao longo da caminhada. Muito boa noite, Khaled, muito boa noite, querido César Murilo, muito boa noite, Cláudia. Então, vamos pegar pela questão de Goécia Salomônica. Mas sabendo que vocês vão trabalhar com a Goécia Salomônica, é de fato muito interessante o conhecimento de magia planetária, que não é tão complicado assim. Na verdade, todos os sistemas acabam sendo muito parecidos na forma de trabalho, modificando apenas a intenção e a maneira de verbalizar os atos no trabalho. É muito importante a questão de conhecimento de magia dos anjos, para quem vai praticar a Goécia Salomônica, desde a questão do banimento, a preparação dos rituais, do espaço onde você vai fazer o seu ritual, seja num tempo físico, seja num lugar aberto, ambiente de natureza, vai trabalhar fazendo evocação dos anjos. Então é muito complicado aquela coisa, à minha frente Rafael, atrás de mim Gabriel, à minha direita Miguel, à minha esquerda Uriel, e você não ter noção do que são esses nomes que estão chamando. Então é muito interessante, mesmo que básico, para quem vai participar, quem vai interagir com a Goécia Salomônica, mas também salientando que um conhecimento nunca é demais, entender pelo menos um básico de como que funciona a magia dos anjos, quem é Metatron, quem são os arcanjos, quais suas classes, como funciona a questão dos dias planetários, as horas planetárias, para poder ter essa noção melhor de preparar o seu ritual. Alguns magistas dentro da Goécia Salomônica, inclusive antes de começar o ritual salomônico, eles fazem um ritual baseado naquele dia, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Eles fazem um ritual de proteção para o anjo que reza aquele dia da semana. Eles fazem um ritual para o anjo da estação, invocando o nome mágico da estação, para então fazer toda a consagração, o seu banho, a consagração das suas vestes, para poder começar o ritual com toda a proteção e todo o cuidado necessário. A questão da Goécia Salomônica, muitas vezes para quem vê de fora, muito boa noite, Alexandra, acaba vendo como uma forma, às vezes até um pouco crítica demais, sabe? Ah, mas eu vou usar a Goécia Salomônica para torturar o daimon. Tem, ao longo das imprecações da Goécia Salomônica, as questões de coação. Se você não aparecer, se você não me atender, eu vou destruir o seu sigilo, né? Você vai sentir as dores como do lago de fogo eterno, essa questão de usar a própria baqueta para castigar, para ameaçar o daimon. E aí entra muito forte essa questão judaico-cristã, de entendimento que, ou como judeu, ainda mais partindo pela época de Salomão, os judeus eles têm desde a sua criação uma severa rigidez de aprendizado de regras e de dedicação para Yahvé, aonde desde a pronúncia dos nomes, movimentação do corpo, a vibração dos nomes de Deus, que eles, quando fazem a Goécia Salomônica,
eles levam isso de uma forma muito preparada e muito forte na sua psique, para que realmente eles não tenham nenhuma preocupação em contrapartida de ataque ou de se prejudicar com o Daimon. Embora, é claro que eles fazem todas as proteções, se vestem de toda uma armadura mágica para poder se proteger durante o ritual, para poder, se tiver que partir para a parte da coação, não temer resultados extremamente negativos da sua vida, como acontece muito com iniciantes. Fato, eu particularmente nunca ouvi falar de nenhum Daimon que saiu do triângulo e matou uma gesta. Já vi casos do Daimon sair do triângulo e castigar uma gesta com uma possessão? Sim. Já soube de casos de pessoas que praticaram a goécia de forma incoerente, começaram a ter pesadelos, depressões, levando ao suicídio? Sim. E isso acontece muito por falha e por prática de goécia incoerente ou só por mera curiosidade de pessoas que realmente acham que tem uma autoridade para lidar com esses deuses e, na verdade, não tem. Muito boa noite. Pessoal, podem fazendo suas perguntas, mas vamos fazer as perguntas dentro da questão de goétia salomônica ou luciferiana, para que possa estar fazendo essa descrição e esses comparativos para vocês. Então é muito complicado. Aí tem também uma pegada muito forte cristã, aquela coisa, em Jesus eu posso tudo, porque Jesus me dá o poder de mandar, que nem a gente vê nessas coisas absurdas dos canais da igreja, da pessoa tá possessa, e aí o pastor diz para a pessoa, eu vou te mandar queimar em nome de Jesus, e a pessoa naquele fingimento, naquele estado psicológico de hipnose por indução, a começar a gritar como se o demônio estivesse queimando dentro dela, porque o pastor manifestou em nome de Jesus. Esses tipos de falsas autoridades acaba sendo muito comum no entendimento de quem vai praticar a goécia salomônica. Para quem pratica a goécia salomônica, em cima de autoridades, de anjos, de seres planetários, porque tem uma veneração, porque tem uma vida voltada em meditação, em orações a Yahvé, se entende a questão da goécia salomônica. Temos alguns magistas da mão esquerda que praticam a goécia salomônica, como eu mesmo pratiquei no início, porque porque pratica a goécia salomônica não como veneração a Yahvé, mas usando a figura de Yahvé como Deus e se centrando como Deus naquele ritual. Então ele procura transmitir uma ideia de magista regente dentro do seu universo, invocando e convocando esses seres. Não conversando com o Daimon como se o magista fosse alguém subjugado, um escravo, mas de rei para rei, e de um Deus para com outro Deus. Então, por ter uma pegada muito forte dentro da linha cristã, dentro da linha judaica, acaba se sentindo bem incorporando esses aspectos da imprecação na goécia salomônica. Onde uma das coisas que o pessoal coloca muito forte na questão da goécia salomônica, jamais, de maneira nenhuma, fazer o ritual de goécia sem o círculo. O círculo mágico, ele tem uma função de proteção do magista. Agora vamos e viemos. É lógico que não é um triângulo com 3 velas acesas, com 3 palavrinhas escrevendo o nome de Deus, que vão realmente segurar o Daimon dentro do triângulo. E lembrando que quando você é pactuado, que é uma das práticas que a goécia salomônica na risca orienta a mais fazer, porque se você é devoto a Yahvé, se você está buscando a autoridade de Yahvé perante os daimons,
Então não tem sentido você pactuar com eles, porque você está usando uma força opositora para comandar eles. Mas, lembrando que o Daimon com o qual você é pactuado, mesmo com o círculo ativado, ele pode em qualquer momento entrar no círculo para ter contato com você. E isso são coisas que realmente para ficar ciente que não deve de maneira nenhuma ser temidas por alguém que é pactuado, porque o pacto ele já é por uma ligação, um elo emocional e espiritual, astral, mental para com essa entidade. Muito boa noite, Maia Araújo. Sananda, eu não gosto dessa coação para com os Daimons, mas é pessoal, se imagina que ele irá obedecer. O que vem ali, o que vem no triângulo é sempre um emissário, um legionário. Então, essa questão da coação é mais por uma necessidade de autoafirmação, de autoridade do magista, porque de fato, mesmo com a coação, mesmo partindo por essa linguagem mais agressiva, não dará a garantia de que ele irá obedecer. Goécia é um sistema. Os magistas ao longo dos séculos foram criando vários sistemas como formas de se comunicar com os deuses, com os seres. Ele não é um superpoder para tornando o magista alguém da Marvel, um Dr. Tempo, alguma coisa que pode mudar o mundo à sua vontade. Que eu vejo no YouTube muitos magistas falando de Goécia como se fosse realmente um sistema miraculoso. Pensou, logo acontece, quando você menos espera já aconteceu, o que acaba trazendo, ajudando eles, porque cria muita visualização do seu vídeo, do seu canal, mas acaba pregando uma ideia falsa e errada, pregando realmente uma grande mentira. Isso eu vejo de canais de pessoas famosas, quando fazem esse tipo de pregação, só para poder criar uma enganação nos olhos de quem assiste e um crescimento do seu canal em cima de uma influência que não é assim que acontece. Todo ritual de Goécia, independente da vertente, ele é um processo judicial que quem determina é o juiz. E como um processo judicial, a gente nunca tem a total certeza de ganho de ação por parte do advogado. Até porque o seu advogado, Daimon, ele vai trabalhar para projetar o seu desejo, mas sempre vai ter a defesa, a promotoria, pela parte que precisa ser vitimizada, pelo destino que precisa ser reescrito, protocolando ou tentando procrastinar para que aquele desejo não seja atendido. Muito boa noite, Jonathan. Grace Oliveira, é possível um Daimon da Goécia se apresentar sem triângulo e sem ritual solomônico? Sim. Durante um culto recebi a presença de Dantali no meu espelho. Se apresentou da seguinte forma: um homem. Vamos ver. Me perdi um pouquinho do texto aqui. Da seguinte forma: um homem que mudava o rosto várias vezes de homem para mulher, e todos com os olhos brancos e portavam um livro na mão. Um livro dourado. Detalhe, não fiz nenhum ritual. No outro dia, o nome Dantali não saía da minha mente. Fui pesquisar sobre ele na descrição e era a mesma que vi no espelho. Desde então, me ajuda muito. Dantali é usado muito para negócios, persuasão de pessoas, políticas, e também muito casado com outros seres, como Salos, Gremor e Héligos, para rituais amorosos. Sim, isso porque a Goécia é um sistema, ela é uma fórmula. Dentro da demolatria, dentro da devoção, os daimons podem se manifestar sem necessidade de ritual, pela nossa ancestralidade, pela nossa vontade, pelo nosso caminho que eles querem nos guiar. Mesmo sem ritual. Dentro da demolatria, existem muitos demolatras que não fazem Goécia, simplesmente acendem as velas, fazem a oração a Satã, pedindo a permissão para que o Daimon se manifeste, com sigilo, com o espelho negro, e faz o seu pedido de forma simples para o Daimon para que seja atendido. Isso é muito comum dentro da demonolatria. E a Grace ainda comenta, o mesmo aconteceu com Barbas,
que se apresentou como o rosto de leão, o famoso leão de Asmodeus, entidade extremamente usada para trabalhos principalmente de saúde. Então, voltando a essa questão da Goetia salomônica, então fica muito complicado tu trabalhar com a Goetia salomônica sem entender do que se trata as suas imprecações, os personagens que a imprecação se direciona, sem ter uma caminhada, seja no cristianismo ou no judaísmo, de forma que realmente te dê uma conexão com a força que você está chamando, já que em nome dela você está querendo comandar espíritos. Que nem vamos pegar um exemplo plagiado aí no Novo Testamento, que tem muito plágio do ocultismo, daquela parábola aonde os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio e dizendo o nome de Jesus, Paulo, se não me engano, foi no Novo Testamento, não me lembro o livro que está isso aí, mas ainda falaram, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas não sabemos quem é você. Ou seja, com que autoridade ele acha que ele tem para evocar aquele Deus e qual é a autoridade daquele Deus que ele usa o nome, se nem sequer ele tem um real contato de comunhão para com aquela entidade. Então, quando vamos usar uma entidade para comandar espíritos, nós temos que realmente ter uma comunhão com aquela entidade para poder, em nome dela, saber que o nosso pedido será atendido. E a Goetia salomônica ela tem muito essa pegada de manifestação de autoridade, de força, de comandar os daimons, por uma grande gama de pessoas que leem o Lemegeton, Teologia da Goetia, Dr. Ruffles, e gente, e mal sequer sabe quem é Yahvé. Então acaba perdendo muito esse intuito da Goetia salomônica. Aqui eu já ouvi em alguns grupos de Facebook pessoas que tentam até evocar Jesus dentro da Goetia. Então acabam fazendo criações assim impressionantes. Diogo Castelo, a gente faz dessa forma, inclusive como o mestre sabe, se apresentou como um sacal perfeito no fumo do incenso em frente ao espelho. Isso porque o incenso ele tem duas particularidades no ritual goético. Além de, com a sua fumaça, elevar o que estamos verbalizando aos deuses, subindo, a fumaça, por ter um corpo etéreo muito sutil, muito leve, fica fácil da entidade trabalhar com a energia da fumaça e do fogo para poder manifestar a sua vontade. E Ednei e Leocádio falam hipos que dentro da Goétia luciferiana entendemos que é o mesmo deus Anubis. Então, o que acontece? É muito também interessante que hoje o pessoal, quando eu comecei com a Goétia salomônica, era o círculo, o triângulo, ponto. Não tinha espelho negro, não tinha velas, não tinha caldeirão, não colocava nem bebida para a entidade. Chamava a entidade nua e crua, apenas fazendo uma oferta aleatória de acordo com a vontade. Alguns faziam com vinho, outros com uma fruta, outros com um recipiente com óleo, com mel, outros até mesmo sangrando um animal num alguidar para entregar esta oferenda de chamarisco, de atenção para o daimon, mas sem nada de vela, porque partindo do intuito que o daimon vem do nome Lucifuse, aquele que foge à luz, o daimon dispensa a luz, mantendo o ambiente mais próximo da esfera abismal hostil para sua atração. Isto não é regra, são situações que temos dentro dos vários meios de aplicar a Goétia, mesmo a salomônica, e na qual eu mesmo fui feito. Então não utilizava vela nem nada, era o círculo, o triângulo de manifestação, uma oferta convidativa para poder agradecer ao daimon pela sua presença, prometendo uma recompensa, uma negociação com ele, podendo ser um agradecimento, uma outra oferta, um sigilo confeccionado num material melhor,
alguns optam até por tatuagem, isso varia da maneira como cada um resolve negociar, outros prometendo enterrar uma moeda. Muito importante, prometeu, cumpre. Ah, mas eu prometi para o Daimon uma moeda, cumpre. Mas eu prometi para o Daimon uma coisa muito grande, tem que cumprir. Se não pode arcar com o que prometeu, não faça. Assim como existe a questão da própria Goécia feita em cima da questão da energia sexual, em cima da energia do caos. Aonde pode ser feito? Somente isso não entra na Goétia salomônica. Isso entra mais dentro das linhas luciferiana, principalmente da Goécia satânica, dentro do sistema do caos, aonde é feito a oferta do fluido para o Daimon, aonde pode ser feito somente do magista, com a sua psique, ou do magista com um parceiro de real sentimento e elo afetivo. Jamais por extorsão ou por obrigação imposta pelo magista, mas sim por conexão que as duas pessoas, a pessoa que está conduzindo o ritual e seu parceiro, tenham uma intimidade afetiva para esse tipo de ritual. Iris, cheguei um pouco atrasado, mas vou assistir toda amanhã. Mas chegou há pouco tempo atrasada, Iris. Vai ficar pouquinha coisa para te assistir amanhã. Mas também, se tu não puder assistir até o final, é claro que ela vai ficar gravada nem do tempo. E é lógico que ela vai para o canal de Papo com o Mago do YouTube, ao qual agradeço a todo mundo que está curtindo a live, compartilhando a live. E também pedindo aí para quem está assistindo a live, seja no Facebook ou no YouTube, para estar não só curtindo, mas aceitando se inscrever no canal, em busca, o canal que foi criado este ano, no dia 4 de março, em busca aí da expectativa, da fé, de até o final do ano conseguir chegar aos 1000 inscritos. Mestre, se durante o ritual o Daimon se manifestou, mas o resultado ainda não ocorreu, e porque não é o momento ou porque não quis fazer, como saber se foi aceita a oferenda ou se fará no momento certo de fato? E a Maia também pergunta, mestre, é verdade que alguns rituais que alguns magistas são feitos não tem bom resultado por causa que o Daimon não aceitou, o consulente não seja merecedor? São duas perguntas extremamente parecidas que dá para responder juntos, tá? Então, muito importante. Não existe garantia do Daimon aceitar a oferta se a oferta não foi feita com o coração ou envolvendo algum tipo de esforço. É muito fácil chegar para o Daimon, eu vou te dar uma lata vazia que eu tenho ali. Envolveu o esforço, envolveu o coração? Não. Qual é o prazo médio que a gente dá para um Daimon quando faz um ritual de Goécia? Temos um consenso entre magistas, entendendo que muitas vezes pedir questão de dias é pouco tempo, temos um consenso médio de 3 meses. Por que a questão do esforço? Porque envolveu o teu sacrifício, envolveu o teu emocional para poder agradecer com aquela oferta. Podendo ter vários tipos de ofertas de agradecimento, inclusive o agradecimento na rede, divulgando o sigilo do Daimon. Existe a questão do Daimon não corresponder ao pedido. Não é porque não aceitou, mas é porque ou não houve merecimento por parte da pessoa que pediu, ou porque não houve merecimento para que a pessoa que pede tenha aquilo na sua mão. Isso é muito complicado, mas é muito importante aproveitar essa live para poder estar correspondendo a um entendimento muito grande que tem 2 vias de merecimento. Merecimento no sentido pela oferta que foi dada, mas muitas vezes quem pede não tem aquele merecimento, ou porque a sua fé não é suficiente, ou porque ele estraga as energias que estão sendo trabalhadas, como aconteceu já em rituais de amor que eu fiz. A pessoa bloqueada, desbloqueou, procurou a pessoa de volta para procurar um contato, um diálogo, e a pessoa na hora, em vez de trabalhar devagarinho aquela energia, aquele diálogo de aproximação, jogou as patas, mas se separamos por culpa tua, mas se separamos porque você é assim assado, porque tu é um relaxado, sabe?
deu. Estragou toda a energia de aproximação e estragou toda a construção da ponte que o ritual estava sendo feito. E tem também a questão do merecimento, que muitas vezes você acha que você merece aquilo ali, porque aquilo ali vai te fazer feliz. Mas os deuses, como regentes do grande arquiteto do universo, aqueles que olham de cima e não de baixo, porque a nossa visão aqui é limitada à Terra quando olhamos para baixo, é limitada ao teto quando olhamos para cima, e é limitado às paredes, ao mundo ao redor, quando olhamos para os lados. Mas quando pensamos, seja Yahvé ou Lúcifer, como o grande arquiteto do universo, eles olham de cima. E aquilo que muitas vezes você quer para a sua vida, que você entende que você merece porque é o que vai te fazer feliz no seu ego, lá para frente não é o que sua vida merece para ti. Lá para frente vai prejudicar ou estragar a sua vida ou estragar a vida de outrem de forma irremediável. Então tem esses tipos de merecimentos que são pesados. Muito obrigado aí ao Thomas, a Bia. Saudação, mestre, sempre com a graça do nosso poderoso Pai Deus Satã. Muito obrigado, André. Saudades. Diogo, pode inclusive não ser o momento certo do magista ter isso em sua vida. Sim. Pode até merecer, mas não ser o momento certo, como se falasse, isso vem para você, mas primeiro você precisa crescer um pouco, amadurecer um pouco. Sim, muitas vezes a gente pede algo que para nós é o melhor, porque o nosso ego, o nosso Sorozon, que representado pelo Daaf nas árvores da vida, da morte, entende que é o nosso melhor. Mas na verdade não é. E isso muitas vezes vai tirar a gente do nosso caminho, vai tirar a gente, vai tirar nós de em cima do nosso karma, que precisamos vencer e trabalhar para alcançar um determinado dharma em nossa vida. Karma, aqui todas as tribulações de coisas que você responde e expiações que você passa na sua vida para poder vencer, baseado em ancestralidade de vidas passadas. Dharma, a transmutação desses karmas em cima de recompensas, bênçãos, seja luciféricas ou demiúrgicas, que você conquista na sua vida. E isso são expressões hindus. A espiritualidade nos testa todo o tempo o nosso ego. Eu ainda falei mais cedo isso para um grupo de seguidores, Maya. O tempo todo, seja pactuado ou não, porque a nossa vida ela é feita de dias e cada dia é uma guerra. E muitas vezes é mais fácil culpar os deuses do que admitir os nossos erros e falhas. Até porque os deuses estão sempre trabalhando. Mesmo reis que têm seus tronos, conforme eu já ouvi de Mefistófeles, mesmo assim muitas vezes nem mesmo eles sentam em seus tronos porque estão sempre trabalhando. Então, acreditar que os deuses não estão pensando na humanidade é anular totalmente a essência primitiva de evolução espiritual, aonde temos através de Nut, o pentagrama invertido, o simbolismo da queda de Azazel, o simbolismo da descida de Lúcifer, que ascendeu como o sol e desceu através da lua, o pentagrama invertido, o olhar da espiritualidade sendo conduzido e descendo até a humanidade. Muito boa noite, Sênia Conceição. Então, esta é a questão da Goécia Salomônica. Então, novamente, passando um risco na questão da Goécia Salomônica, para poder entrar em outra esfera agora. Então, temos essa questão. A Goécia Salomônica, ela não se aprende com apenas um grimório. É importante ler vários grimórios para poder entender as diferentes formas de trabalhar com a Goécia Salomônica. É interessante o conhecimento básico da magia angelical, dos planetas, não só dos calendários que temos como os melhores dias a partir da lua nova para trabalhar com a Goécia Salomônica, mas entender a regência planetária, as fases lunares, a questão de Mercúrio para trabalhar o movimento, o crescimento, a questão de Marte para o empoderamento, a questão da energia lunar para a questão de abertura de consciência, para a questão de abertura de negócios, a questão de trabalhar o dia de sol, como o domingo, para a questão de prosperidade, a questão da energia de Saturno, para minguar doenças, para atingir curas,
para trabalho de destruição, como também para pessoas que precisam trabalhar a reconstrução, o fechamento de ciclos, como é ótimo para pactos, a questão da energia de Vênus, a questão do amor, a questão da atração, como também a energia de Júpiter para trabalhar a questão de força, também a questão de empoderamento, busca de sabedoria. Mas isso também é uma coisa muito, muito importante. Mesmo trabalhando com dias planetários, casando com horas planetárias, porque podemos trabalhar o aspecto de um dia com um horário regido em outro planeta, para poder conciliar elementos. Podemos também conciliar elementos do nosso signo no ritual. Podemos conciliar elementos do signo da vítima que queremos atingir. Podemos trabalhar com o daimon, o anjo que recebeu aquela pessoa no dia do nascimento. Podemos usar a numerologia do nome através do sistema Abracadabra para poder descobrir o número de força da vítima que estamos trabalhando, ou até mesmo nós, quando queremos trabalhar numa qualidade pessoal nossa para fortalecer ou para abalar uma vítima. Então são vários pontos como esse que, por exemplo, no curso de Goécia itinerante, que já está praticamente certo, fechamento de até 2 turmas em São Paulo, está praticamente certo o fechamento também de turma para Portugal, né? Já estamos com uma possibilidade muito boa de turma para Brasília, mas praticamente 90% certo já com turma fechada do curso de Goécia itinerante para São Paulo e para Portugal no mês de janeiro de 2023. E isso faz parte de vários aspectos que somente quem estiver no curso presencial vai estar aprendendo para poder desenvolver melhorias no seu ritual. Mas é muito importante, mesmo fazendo um ritual perfeito, mesmo cuidando das fases, de horários planetários, mesmo assim, às vezes por algum motivo espiritual, por algum motivo de não aceitação do processo, pelo conselho eterno dos anciões das trevas, da luz, como trabalhamos na energia draconiana, mesmo assim pode ter resultados ineficazes na Goécia. Por isso que nenhum magista diz que resultado é 100% garantido. Somente os golpistas, aí muito comum no Kawaii, TikTok, resultado garantido em 3, 7 dias, e podem ter certeza. É a mega cena lotérica para o magista poder dizer: eu dou garantia 100% dos resultados. Nossa, a gente ganharia de 7 a 10 vezes mais por mês e ganharia muito dinheiro fazendo esse tipo de promessa. Mas só quem tem um caráter terrível para fazer esse tipo de coisa, sujo, golpista, ladrão, para fazer esse tipo de promessa aí, que daí promete, tira o dinheiro, depois bloqueia o cliente, aí não, para realmente não estar se importando com a sua imagem porque mentiu. Então, não existe resultado sem garantidos. É 50% magista e 50% vai para o peso da espiritualidade, do peso do universo para poder fazer o seu ritual. E então, embora a gente consiga muitas vitórias, mas infelizmente existem derrotas dentro da magia. Isto é fato. Assim espero, Diogo. Muito obrigado, Regina. Estou contando com vocês. Muito boa noite, Patrícia. Muito obrigado aí novamente aí pelo teu esforço aí dentro do ônibus está assistindo a live. E agora, para que o pessoal não diga: nossa, o mestre fez quase a live toda e não falou da Goécia luciferiana satânica, de maneira nenhuma. Agora vamos falar da Goécia luciferiana / satânica. Embora no Brasil, eu não vou entrar muito em detalhe neste ponto, né, mas tem um contratempo muito grande, porque o luciferianismo é um, porque o satanismo é outro, principalmente do pensamento brasileiro, como do pensamento americano, do pensamento europeu, estamos falando da teogonia, da teosofia, embora tenha um pensamento diferente, que Satã é o deus da criação, baseado no cristianismo cártago, de 300 anos DC,
até muito pela questão da Bíblia adversário, do satanismo de Lavey, que criou o satanismo como um cristianismo invertido, dentro da energia espiritual. Lúcifer, Satã é a mesma entidade. É Samael, é a energia criadora, aquele que chorou pela humanidade, sendo Lúcifer no aspecto positivo, Luxfer, Zelel, Luxfero, assim como também temos o seu lado negativo, o seu lado mais hostil, como Vésper. De um lado, estrela do amanhecer, de outro lado, estrela do amanhecer. Embora alguns o entendam como o próprio Lucifuse, embora na demolatria a gente veja Lucifuse Rofocale como primeiro-ministro de Lúcifer, temos vídeo no YouTube sobre Lucifuse e Rofocale, vale a pena assistir. Dentro do canal de Papo com Mago. Muito obrigado quem está curtindo a live, quem está compartilhando, que acha que a live está valendo a pena em conteúdo. Como também nós temos essa questão de Mefistófeles, que é em especial meu Daimon Guardião, regente do meu templo, ao qual recebi este diálogo e acordo com ele através de gnose com Astaroth, que também representa essa energia do lado negativo de Lúcifer. Vai depender do interesse de pessoal de Caxias, né, para poder ter uma turma e uma conciliação de valores para poder fechar uma turma em Caxias. Como também, né, fica a expectativa aí para o Thomas aí de repente ajudar a gente a fechar uma turma bacana aí para Bento Gonçalves, para poder fazer um curso presencial de alta magia negra Goetia aí para Bento Gonçalves dentro do viés luciferianismo satanismo. Então, dentro da Goécia luciferiana e satânica, ela cada vez mais ela tem abrido mais portas para as pessoas da mão esquerda. Primeiro, porque existe uma situação real de conforto. Porque quem é satanista, como eu, acaba não se sentindo bem de estar fazendo um ritual, chamando pelos nomes de Yahvé, citando personagens bíblicos que venceram em sua trajetória no Pentateuco para fazer o seu ritual. Além de ter uma metodologia, entre aspas, simples no sentido de aquisição de materiais, mas porém mais complexa porque existe mais gnose, exige mais comunhão, a Goetia luciferiana, que se tornou muito famosa através de Michael Fort, através do seu caminho serpentino, através das leis de Telema de Crowley. Então ela tem ganhado muito mais aspecto, porque para nós que veneramos a serpente, para nós que veneramos o caminho da mão esquerda, ela nos traz uma situação de conforto muito grande. E isso desenvolve melhor a nossa psique. Porque não adianta você fazer as imprecações, consagrações no ritual de Goécia, fazer o jejum, fazer o banho, a consagração da vestimenta, fazer as imprecações, se no seu emocional você não estiver conectado com as palavras que está falando. Por isso que muitas vezes o pessoal pergunta para mim, mestre, é melhor a imprecação em latim, em grego, em enoquiano? Isso vai muito da adaptação do mago. Se o mago, por estar tendo dificuldade de fazer a imprecação, embora o latim tenha muita essência mágica pela sua origem, se o mago não se sente em concentração, não consegue canalizar a energia do que está lendo em outra língua, é melhor ele seguir e fazer as imprecações em português, como é dito na própria recomendação da magia de Abramelin. O próprio Michael Fort, no seu triângulo para a Goécia luciferiana, ele usava, ao invés do nome de Micael dentro do triângulo, ele usava o nome de Azazel e usava nas três pontas do triângulo o nome de Lúcifer, Hecate e Sete, aonde ele detinha os três lados do triângulo como uma representatividade das três faces de Hecate, aonde também uma das ótimas referências que ele faz é de consagrar um óleo hecatino para consagrar a testa e os ombros para uma melhor conexão com o ritual dentro da Goétia luciferiana. Existe um adendo muito importante dentro da Goétia luciferiana satânica, que é a questão do círculo mágico. Muitas pessoas vêm com a questão da defesa. Olha,
não é obrigatório o círculo na goethe luciferiana. Eu não recomendo desfazer o uso do círculo. Por quê? Claro que dentro da goethe luciferiana você não é obrigado a usar a serpente de Ouroboros com as várias frases de nome de Deus circulando o círculo. Você pode usar o círculo com os nomes dos regentes infernais, com os nomes e simbolismos dentro do satanismo. Dentro da goethe luciferiana também temos, para quem não quer usar o círculo, pode, por opção, apenas usar um triângulo invertido grande, ou também usar a estrela do caos de 8 pontas, ou usar a estrela de 11 pontas. Assista a live do pentagrama como simbolismo das vibrações de todos os elementos, não só dos elementos básicos como terra, fogo, como a terra, o fogo, o ar, a água, como também suas vibrações da matéria, do espírito, do quente, do seco, do úmido. Então, essas derivações podem ser usados, assim como o triângulo não é obrigatório. Alguns preferem trabalhar com a estrela de 11 pontas, simbolizando também o dragão Azerati, os 11 filhos de Tiamat, e usando apenas o selo goético na direção do daimon correspondente que você vai chamar. Exemplo, Baal, usado no lado norte, no lado leste. Vou trabalhar com Leviatã, lado oeste. Vou trabalhar com Belial, Moloque, lado norte. Vou trabalhar dentro de uma esfera chamando por Samael, ao Saitan, ao sul. Então, usando o selo nessa correspondência. Assim como também na goethe luciferiana, independente do nome de Azazel, também é possível colocar o nome de outras entidades. Satanás, Ferrabras, Barrabás. Dentro de uma goétia, para quem é muito ligado ao seu conceito de Kimbanda, ou muito adepto porque gosta muito do Grimório Verum, em cima da Trindade, Lúcifer, Beelzebu, Astarote, Astarote regendo América, Beelzebu África, Lúcifer, Europa, Ásia. Então tem essa liberdade dos nomes em volta do triângulo, ao qual também recomendo o trabalho maravilhoso aí do Ian de França, que faz triângulos goéticos maravilhosos. Também recomendo, tanto para círculo como para triângulo, o trabalho do maravilhoso Diogo Salles, que além de ter um trabalho de artesanato maravilhoso, ele trabalha com a pintura, deixando muito, muito claro o seu carisma e a sua energia de respeito ao sagrado na confecção do material. Então aí são dois profissionais nessa área de triângulo e círculo que eu recomendo de olhos fechados. Dentro da goétia luciferiana, dentro da goétia satânica, e sim, pode inclusive trabalhar com o triângulo só voltado para as deusas negras, como por exemplo Lilith, Hecate, Sekhmet, Lilith, Hecate, Azenat. Então, pode estar trabalhando só com o nome de deusas negras. Você vai trabalhar mesmo dentro dos aspectos lilithiano, Lilith com a Lilitu, Hecate. Então, é possível, Aracne, trabalhar com o triângulo só voltado em cima de um sagrado negro feminino. Essa conexão é muito importante. Pessoal, infelizmente, devido a uma queda de luz, acabamos tendo um corte. É sinal que realmente essa live está balançando o plano espiritual mesmo, as vibrações. Então, para não seja obrigatório na goétia luciferiana, ele não é que o círculo tem toda aquela função do mago se colocando como Deus nesse centro do universo, se colocando não só como um ser central. Não é uma questão dentro do olhar luciferiano, satânico, que estamos fazendo o círculo mágico como uma proteção contra os daimons, mas sim para poder concentrar e centrar a nossa energia dentro deste círculo. E
nesta forma que trabalhamos com o círculo mágico, de concentrar, aproximando as entidades para a volta do círculo, ao qual é muito comum colocar não só elementos simbolizando a questão da água, da terra, do ar, do fogo no círculo, mas colocando velas em volta do círculo para poder aproximar mais as energias hostis para a volta do círculo, realmente te cercando de todas essas energias. Frater Kais, voltei, mestre, teve até manifestação em sua imagem. Olha aí, fico até curioso sobre essa manifestação, Frater. Quiser aí, pode deixar no comentário. Gente, realmente a energia ficou pesada, hein? Porque acabaram até... Alguém aí não queria que eu adentrasse nessa live tanto sobre a goétia luciferiana satânica aí. Mas vamos continuar assim. Então, o que acontece? Então, essa questão do círculo. É muito importante para quem vai fazer o círculo, não tem um círculo impresso e vai fazer um ritual na natureza, a questão do círculo que é riscado em sentido anti-horário, retornando ao tempo e desfazendo no sentido horário. O círculo mágico, dentro de um olhar de goétia luciferiana, dentro de um olhar de goétia satânica, quando você o faz, você pode fazê-lo como simbolismo da boca da serpente, como simbolismo da porta do abismo, como se estivesse realmente flutuando sobre o abismo, como se estivesse caminhando sobre a boca do grande dragão negro, ao qual ali você está posicionado para chamar e fazer menções às manifestações dos deuses, dos daimons mais antigos. É neste simbolismo de concentração, como se estivesse abrindo um portal embaixo de ti, ativando o fogo serpentíneo para naquele momento transformar e ativar a sua autodeidificação. Uma pena que muita gente acabou saindo achando que não ia mais ter live hoje e acabou não retornando, mas vamos seguindo aqui. Dentro da esfera da goétia satanista, eu vejo muitos olhares errados de alguns entendendo que a goétia satanista ela trabalha só com o sigilo do daimon, o espelho negro e deu. E remetendo somente a um culto de demolatria. A goétia satânica, seguindo a concepção da goétia luciferiana, ela tem as suas implicações iniciais, não sendo obrigatória a oração do não-nascido, embora ainda assim seja muito usado pelo excelente efeito que ela causa na psique do magista, mas seguindo todo o chamamento aos príncipes, aos reis infernais, inclusive Lilith, dando a permissão para adentrar esses portais. Então, nessa esfera, só que a goétia satanista, ela tem alguns detalhes que dentro da goétia luciferiana, ela trabalha com viés mais negro. Desde orações invertidas, para poder tornar a energia mais hostil. É muito comum a influência do sangue, ou do fluido sexual, ou do sangue do magista em relação aos seus rituais. Muito boa noite, Rosa. Rosa, se tu entrou só agora, só para lembrar, deu uma falta de luz, então na verdade eu estou iniciando a segunda parte da live, que a primeira parte aí pela falta de luz, acabou dando este corte. Então, o que acontece? Muito boa noite, Moura. Dentro da goétia satanista, como ela trabalha muito com uma energia de oposição no ritual, ela acaba também podendo ser colocado muitos adendos simbolizando a oposição ao demiurgo, a oposição ao judaísmo, oposição à fé cristã. Desde oração invertida até símbolos representando a negação. Como 30 moedas representando o pagamento de Judas, desde uma boneca feita em sal ou decorado, colando de forma artesanal nela, sal em volta dela, representando a esposa de Ló que desobedeceu e se tornou sal, representando a desobediência
do cálice com vinagre, representando o vinagre que foi usado para torturar a sede de Jesus, com a esponja, desde sigilo de Saturno atrás do espelho negro para transmitir essa força mais hostil por trás do espelho negro, embora a maioria dos magistas prefira o de Saturno, eu já parto mais da energia de Talmiel, então usar atrás do espelho negro o sigilo de Netuno, representando Talmiel. E Felipe, eles alertando, né? Meia-noite e 15 em Portugal. Marcondes, mestre, quando a questão é fluido sexual, geralmente fazemos um ritual sozinho. No caso de nós mulheres, o fluido é menor em quantidade, digamos assim. Meu marido poderia participar ou não? Como seria? Não me aprofundei nesse assunto, tenho dúvidas. Recomendo assistir a minha live no YouTube aí de Dragões do Caos. Mas, se o seu marido for participar contigo, ele precisa estar em comunhão com a sua vontade, em comunhão com o intento do ritual, em comunhão com o Daimon, ao qual tanto você nele como nele em você vão procurar mentalmente conectar a energia da entidade no seu cônjuge presente para poder estabelecer esta comunhão. No caso da mulher, é claro que o fluido, a secreção é menor que do homem, então ela pode utilizar algo para poder colher este fluido na oferta, desde água, bebida ou o próprio sigilo como oferta para poder agradar a entidade deste fluido. E a Liliana, né, aí na Alemanha, lembrando, 1h15 na Alemanha. Muito obrigado a vocês aí da Europa que estão assistindo a live. E o Carlos pode chover, Canivete sempre aqui. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Então, muito importante. Então, a Goetia satanista, ela trabalha muito com esses aspectos. Alguns magistas, por exemplo, fazem um Pai Nosso invertido e logo em seguida gospem como sinal de realmente de trabalhar muito a negação. E é muito importante lembrar que dentro da Goetia luciferiana ou satânica, a conexão com os daimons é algo extremamente importante. Quando você vai fazer o seu ritual, é muito importante criar um elo, uma construção com a entidade do ritual. Não só fazer o ritual, mas uma excelente dica que eu tenho já para passar para o pessoal, vocês podem fazer, além da consagração de todos os instrumentos, dentro da Goetia luciferiana, diferente da salomônica, que é feita através dos elementos, através das imprecações demiúrgicas, dentro da Goetia luciferiana, temos a opção de colocar tudo num caldeirão, deixar este caldeirão por 3 dias na lua cheia, os 3 primeiros dias de lua cheia, recebendo essa energia da lua cheia ou da lua nova para consagrar o material, como também pode ser colocado dentro de uma bolsa, de uma urna, de um vaso e enterrar por 9 dias, para colocar em cima, uma vez por dia, uma vela pequena queimando, visualizando que dentro desta urna, desde instrumentos, mas principalmente o sigilo do Daimon que será trabalhado, ali ele está crescendo, ali ele está recebendo energia, ali ele está sendo alimentado. Isso é um aspecto muito comum trabalhado dentro de energias vampíricas de consagração, de ativação de seres, aonde no 10º dia, representando a ressurreição, você está trazendo para o seu templo aquela energia de forma muito poderosa e magnetizada, ao qual eu mesmo utilizo esse tipo de ritual para consagração de meus talismãs, para também poder estabelecer uma maior comunhão, prometendo somente caso não tenha mais interesse da entidade de comunhão, de elo, somente assim destruir e queimar essas energias, instrumentos que foram enterrados, incluindo a urna ou vaso. Muito obrigado, Felipe Botelho aí também assistindo aí junto a nós aí em Portugal. Lembrando também que após um ritual, dentro da Goetia luciferiana satânica, a gente não trabalha com repulsa dos daimons. Então, de uma forma
muito forte e agradável, muitas vezes sem ritual, sem as imprecações. Muito buenas, André Rodrigues. A gente, dentro do nosso círculo mágico, dentro do nosso espaço, em meditação, somente com o sigilo da entidade, ou para quem não tem o sigilo, com um quadro colocando uma foto representando a entidade com a qual queremos conexão, muitas vezes o nosso próprio pacto. Nós trabalhamos fazendo essa meditação, buscando essa gnose dentro do círculo com a entidade, procurando convidar ela para entrar na nossa mente, convidando ela a ocupar o nosso corpo, não tendo medo e não oferecendo nenhuma espécie de controle, de repulsa dessa entidade, favorecendo uma canalização, dando uma entrada a uma leve possessão, que é claro que na maioria dos casos não acontece, porque isso envolve muito preparo, muito cuidado e muito preparo da matéria para isso, mas uma leve possessão através de uma canalização sentindo Deus dentro de nós. Então, esses rituais assim é o que trazem a nossa autoridade e força dentro da goécia luciferiana e satânica, ao qual é muito importante para quem vai praticar a questão de pacto. Porque você tem um daimon guardião, você tem uma inteligência superior regendo a sua espiritualidade naquele rito. Não através de Yahvé, mas seja através de Satã, Lúcifer, através de Paimon, Beelzebub, ou através de Hécate, a deusa do submundo, uma das esposas de Lúcifer. Através dessa energia de comunhão, quando você chama um guardião, é aquele momento que se você errar em algo, tem alguém para advogar e dizer não. Paciência que ele aprende. É aquela entidade, como guardiã, que vai se responsabilizar em permitir que seja aberta a porta entre o plano espiritual e material no ritual e permitir que a condução do seu pedido chegue até o legionário e não só traga o legionário, como também auxilie para que o legionário realmente leve o seu pedido até o abismo. Então, essas são particularidades diferentes. Por isso que dentro da goécia luciferiana e satânica é muito importante, independente da entidade que você vai chamar, que você não deixe de chamar o seu guardião. O selo do seu guardião esteja sempre presente nos seus rituais. Qual sistema que é mais forte? Não existe sistema mais forte. O que existe é a autoridade, preparação do magista, com o qual ele está melhor adaptado, com o qual ele está melhor preparado, com o qual ele treina mais para poder desenvolver os seus rituais. O espelho negro. Tenho live no canal de Papo com Mago ensinando sobre o espelho negro, facilitando para que você possa entender como visualizar, como entender as mensagens através do espelho. Seja diretamente no espelho, seja na sua tela mental. É possível usar elementos de diálogos com o Daimon como o tarô no ritual goético? Sim, e isto é uma das peculiaridades que eu vou ensinar no curso de Goécia Itinerante, que podemos usar o tarô, o baralho cigano, para dialogar com o Daimon e buscar respostas mais precisas durante o ritual. Assim como também, muitas vezes os Daimons, mesmo sem o espelho negro, sem o tarô, sem baralho, sem espelho negro, bola de cristal, eles podem não só usar nossa tela mental para dialogar conosco, como muitas vezes eles falam através de sigilos, imagens, através de números. E aí, através desses números, através do significado dos números, através da sua correspondência no alfabeto hebraico, ele acaba trazendo significados e mensagens para nós para poder entender se aquele intento pode ou não, ou qual dificuldade que vai ter para ser atendido. Assim como também, além do ritual, você pode também no seu ritual de Goécia colocar um recipiente com 3 velas para poder, através do derretimento das velas, poder analisar ou
mesmo com as labaredas acesas, conforme elas se manifestam. Também tem um vídeo no canal de Papo com Mago sobre o significado das velas, entender alguma mensagem de aceitação ou não, ou dificuldades que você pode ter durante os seus pedidos no ritual. Então existem muitas possibilidades infinitas. Mestre, quanto ao servo astral, eu vou ter uma live mais específica sobre isso, mas servos astrais são desde emissários, legionários, como também podemos criar servos astrais, servidores para nossos propósitos. Muito comum também na questão do trato com as entidades e como também falei na live do Dragão do Caos. Alexandra, mestre, como fica o pacto com o Daimon após o desencarne do magista? Depende muito do magista, de como ele seguiu na sua vida em contato com o Daimon. Se ele reconheceu o Deus perante os homens, o Deus o reconhecerá perante os deuses. E ele vai fluir e vai evoluir e caminhar de acordo com a sua vibração e com a sua esfera de conhecimento. Por isso que é importante o mago conhecer todas as ciências, conhecer um pouco de cada um dos assuntos, porque quanto mais conhecimento, maior será a ascensão da sua esfera. Não inferno, como a gente fala muito, como o pessoal fala muito. Na verdade, o que temos nos planos superiores são todos céus. Não apenas um céu como na utopia cristã. Na verdade, temos um paralelo básico de 10 principais céus, mas, segundo Enoque, um desdobramento em 955 céus diferentes, aonde iremos vibrar de acordo com o nosso merecimento em vida e aceitação junto à esfera do nosso Deus, novamente lembrando, conforme nosso conhecimento e merecimento em vida. Ana, que pena morar tão longe, gostaria de fazer o curso, que venha a Buenos Aires dar um curso. Quem sabe, Ana, agora, ano que vem, eu estou com um projeto paralelo aí de estender o meu trabalho para outros países latinos, e aí eu vejo uma excelente possibilidade lá para o final do ano que vem de estar estendendo o curso do Goécia itinerante para países desde Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, México, e até mesmo a própria Espanha. Então, possibilidade não está vetado. Muito boa noite, Zé Luca. Pessoal, chegando ao final da nossa live, Goétia Salomônica versus Goétia Luciferiana Satânica. Perguntas, dúvidas que vocês tenham, apenas lamentando aí este corte que nós tivemos da primeira para a segunda live aí, em função da falta de luz. Então, mas igual, voltei para terminar essa live aqui, penúltima live do ano. Semana que vem vai ter a última live do ano, devido vários outros projetos que eu preciso botar em dia, e devido o mês de dezembro ser um mês de muita correria, baseado na minha preparação aí para os cursos de Goécia itinerante São Paulo, Portugal, e possibilidade para outros países, e possibilidade para outros estados. Então, essa semana que vem vai ser a última live do ano, retornando de Papo com o Mago em 2023, possivelmente no mês de fevereiro aí, homenageando o mês de Leviatã, pelo calendário satânico. Mas terça que vem, vamos ter uma próxima live na próxima terça-feira, que eu vou estar anunciando aí ao longo da semana. Vai ser com encerramento 5 estrelas a última live do ano. Perguntas, pessoal, Goécia Salomônica, Goécia Luciferiana, Goécia Satânica, perguntas. É claro que são assuntos que dariam muitas horas de live, mas eu procurei ser um pouco objetivo para poder estar estendendo essa questão da live aqui para vocês, para deixar de forma mais objetiva, direta, para que vocês possam estar pegando este conhecimento, essa introdução para entender a diferença desses dois sistemas, aonde o que importa não é qual sistema é melhor, mas sim
o operador, o mago, a ferramenta canalizadora da força dos deuses. Afinal de contas, no caminho do meio, trabalhamos em cima do equilíbrio, entendendo que todos os sistemas são bons. O importante é como você vai ter mais facilidade para trabalhar. Mestre, o que é recomendável fazer para a saúde de final de ano? Isso aí eu vou responder depois em postagem, eu posso responder no privado, além de banhos, rituais que é feito para entidades voltadas para a saúde, mas só na live aqui que eu não vou responder porque vai estar saindo do contexto da live. Muito obrigado, Carlos, mas não te decepciona porque terça que vem vamos ter live ainda, terça que vem vamos ter de novo de Papo com o Mago, terça que vem, na busca aí dos 1000 inscritos do canal do YouTube, né? Agradecendo a todo mundo que compartilha o canal do YouTube para poder crescer cada vez mais. Mestre, quando dois magistas são inimigos e usam o mesmo sistema, como se posicionam Daimons, se enfrentam? Neste caso, fica a força de cada um. Como quem representa não são os próprios Daimons, mas legionários emissários, ambos vão atacar. Porém, a questão de sofrer o ataque vai do merecimento ou da abertura de porta de cada um. Eu, por exemplo, através dos oráculos, sei que diversos magistas, pelo caos que eu venho causando aí, em função de alguns que não gostam da minha pessoa, ou que são contra o meu trabalho, ou porque acham que de alguma forma eu sou ameaça, fazem diversos trabalhos até de morte para mim, mas eu estou pouco me importando, porque os meus guardiões são bem servidos, e os deuses sabem que eu trabalho para Satã, e sabem a minha missão enquanto profeta satânico. Então, não tenho que me preocupar por maiores que sejam os ataques. Então, mas este merecimento, essa válvula, essa porta, ela é algo que cai no peso da balança de Maat quando acontece esse tipo de coisa que é mais comum do que tu imagina, Alexandra. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, vamos estar encerrando aí a live aí. Obrigado ao pessoal que curtiu. Não sei se o pessoal gostou ou não da live aí, né? Eu vi que o pessoal não fico um pouco na dúvida aí, mas espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado, Rogério, ao Carlos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Infelizmente, depois da queda de luz, tivemos uma queda bastante do pessoal que estava ao vivo aí, achando que a live tinha de vez acabado, mas a segunda parte vai ficar gravada. Eu vou botar aqui na descrição a questão da parte 2 devido à falta de luz. E vou analisar aí vou analisar se eu vou fazer a montagem para colocar essa live intacta, as duas partes juntas no canal do YouTube, ou se eu vou fazer a gravação de 2 vídeos à parte para o YouTube posterior. Muito obrigado, Felipe. Carlos, muito bom, mestre. Apenas uma questão: sonho com desencarnados e algumas mensagens? Muitas vezes sim. Mesmo que na psiquiatria freudiana a gente entenda que os sonhos são outras formas subliminares do nosso alter ego ou do nosso eu psique, usando outro tipo de formato ou outro tipo de linguagem para estabelecer conosco, muitas vezes pode ter uma questão de resgate ancestral ou tem uma questão de abertura do véu de clarividência, clareaudiência, tentando nos alertar de algo em cima da nossa energia ancestral. Então, é muito importante nessa questão de sonhos, cuidar detalhes do que foi dito, quais eram as imagens, para poder ver se isso tem alguma correlação importante para ti ou não. Quando tem esse tipo de... Por isso que é muito importante, quando dormir, colocar um caderno, um lápis, uma caneta perto da cama, para quando você sonhar, acordar, anotar o que você sonhou para não esquecer. E nunca passar a mão na cabeça. Você sonhou com algo e você passar a mão na cabeça, automaticamente vai apagar o que você sonhou e você não vai lembrar. Então acordou, abriu o olho daquele sonho, pega a caneta, anota, para depois para não esquecer e lembrar o máximo de possível de detalhes do que quiseram te transmitir. Sejam sonhos ou até formas de mensagens de Daimons ou de mestres ascensionados para você. Tranquilo, Zé Luca. Pessoal,
Então, encerrando a live, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter assistido. Então, espero ter trazido um pouco mais de menção, entendimento sobre a questão de Goécia luciferiana, a questão de Goécia satânica, para quem vai trabalhar com energias mais hostis, a questão de Goécia salomônica. Lembrando que tanto em ambos os sistemas podemos casar muitos elementos da bruxaria, desde voodoo, flores, cactos para trabalho de destruição. Tudo são formas de causar para o Daimon a nossa projeção, o nosso desenho do pedido do que a gente deseja que seja correspondido. Até mesmo a criação de mantras, simbolizando o nosso desejo através de mantras que podemos fazer a construção para a atração do nosso pedido. Isso tudo faz parte de vários segredos, de várias coisinhas que eu vou estar ensinando para o pessoal no curso de Goécia itinerante. Muito obrigado de coração. Encerrando aqui então mais uma light, Goécia salomônica versus Goécia satânica, Goécia satânica versus Goécia salomônica. Aguardo vocês até terça que vem, Noite de Papo com o Mago. Um grande abraço mágico e que possa o grande Deus Satã iluminar e trazer sabedoria e muita força para vocês, para poder estar vencendo as suas guerras, as suas lutas diárias, para poder se conectar com a espiritualidade. Salve a besta, Etan Satã. Até o próximo de Papo com o Mago. Um abraço mágico para vocês e muito obrigado pelo carinho.